aí, gente, beleza? A gente está aqui hoje numa frequência, mais um dia. Eu, Davi. Fala aí, gente. E o nosso convidado, o nosso pastor Ednei. Legal, bom dia, gente. Obrigado E a por voz vir. que clama A do gente vai ter deserto uma também, pô. Não esquece. E a de mim. voz que clama no deserto, né? Que ninguém sabe quem é por causa da voz. Ninguém Exatamente. reconhece essa voz. Mas a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo muito legal, muito aberto com o pastor Ednei. A gente acredita que ele tem muitas experiências para poder acrescentar com a gente, né? E, enfim, vamos lá. Pastor, se apresenta aí, vamos lá. Legal, gente. Prazer estar aqui com vocês. Estou me sentindo mais jovem, nem cheio de jovem ao meu redor aqui. Legal pra caramba. Vamos lá. Eu sou Ednei, tenho 48 anos, casado com a Márcia há 26 anos e 2 filhos, um de 23, outro de 18, né? Deu até para ficar arrepiado, né, gente? Esse cara tá ficando velho, né? Mas legal. E sirvo a Deus já desde a minha adolescência, juventude, já servindo a Deus intensamente. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Você nasceu na igreja ou você se converteu no meio do caminho aí? Pois é. Eu não vim de um berço cristão, né? Meus pais eram aqueles chamados católicos, mas não praticantes, né? Esse é um termo que a gente usa, muito usual. Pois é. Mas assim, os meus, na verdade, na minha adolescência, eu tive uma pequena experiência com um grupo de irmãos próximos aonde a gente morava e que a gente ia lá na igreja meio que para jogar bola, né? Eu gostava de jogar bola. Então, tinha uma turma de adolescentes que dizia assim para mim, pô, Ednei, vamos lá jogar um futebol, você topa? Eu falei, topo, sábado, vamos que vamos. Aí foi a minha primeira experiência num grupo chamado, eu acho que existe até hoje nas organizações batistas, que são os embaixadores do rei. Tem mesmo, tem até hoje. Esse do meu primo tem. Eu já fui no retiro da Batista já. É, legal. Eu pensei que era coisa de velho, gente. Não, não. Tem. A igreja do meu primo tem. Então, foi a minha primeira experiência com o evangelho, né? E, a partir daí, claro que dentro de uma linguagem muito jovem, né, eu não tinha aquele compromisso e tudo mais, mas foram os meus primeiros contatos com a igreja. Aí criamos grupos de afinidade, amizade, e aí a gente caminhou e as coisas foram se desenrolando, acontecendo aí. Entendi. E ao longo da sua caminhada cristã, como é que você foi descobrindo assim essa coisa do chamado pastoral, de estar com pessoas, de cuidar de pessoas, né? Se possível, assim, tu até emenda na resposta de para quem acha que tem o chamado hoje, né? Como é que você pode identificar e tal? Acho que é legal você fazer esse combo aí. Legal, gente. Assim, eu posso dizer para você que eu nunca imaginei pastorear e nem sequer falar em público, né? Eu sempre digo isso. Imagina um cara extremamente envergonhado, era eu. Tive experiência no colégio ruim. Um dia desse eu encontrei com esse professor, era um professor de português. Gente, confesso a vocês que eu tive um impulso de ir lá dar uns tapas nele, né? Porque ele me fez muito mal nos meus primeiros anos escolares. Quem nunca, né? Pois é, né? Então, mas vocês não fizeram, né, gente? Isso aí. Quem nunca teve impulso, Irai-vos e não pequeis, né, gente? Então, assim, mas que deu vontade de Deus, gente. Então, é porque ele, uma das coisas que acontecia é que ele me chamava para ler, né? Na minha época, a gente, não sei se existe isso ainda hoje, a gente lia a lição do dia, então a gente assim, fulano, Ednei, vem, ele sempre me escolhia para ler e eu morria de vergonha. Então, eu nunca imaginei falar em público, até que esse contato que eu disse a vocês anteriormente, desse grupo de amigos, eles me convidaram para ir num retiro de embaixadores do rei. Mas eu não sei lá, eu acho que me convidaram porque eu era amigo deles mesmo. Aí nós fomos lá, num sítio enorme dos batistas, lá em Rio Bonito, no interior aqui do Rio de Janeiro, né? E eu fui, no alojamento, era um alojamento de homens, tinha gente de todos os estados, e no finalzinho, o líder lá do alojamento disse assim, olha, nós vamos fazer uma oração, mas eu quero fazer uma dinâmica diferente, cada um de vocês vai fazer uma oração. Eu falei, lascou, o que eu vou falar? Aí eu disse, foi tua primeira oração em público? Tem problema. Foi tua primeira oração em público, assim? Foi a minha primeira oração, acho que na vida. Né? Não foi nem prova público, de fogo. Na vida. Então, assim, aí quando ele disse isso, eu disse assim, bom, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu estou com vontade de ir no banheiro. Eu disse assim, gente, vocês podem orar ali que eu vou no banheiro. Foi assim mesmo, tá, gente? Aí o cara lá, o líder, disse assim, não tem problema, você vai no banheiro, eu te espero. Gente, aí não teve jeito. Tu foi ao banheiro ensaiando a oração, Fui né? ao banheiro,
Foi no banheiro ensaiando a Saiu oração. oração. Né? Eu não sei nem o que eu pensei, gente. Eu sei que eu fui um dos últimos a orar lá naquele grupo. A minha oração meio que foi um pouco gaúcha, um pouco pernambucana, um pouco baiana, porque eu emendei uma palavrinha de cada um que orou antes de mim. E eu falei, eu não sei como é que foi, eu estava muito nervoso. Bom, essa foi o meu primeiro contato. E a partir daí, aquele negócio despertou em mim. E todas as vezes que eu ia na igreja, claro que a gente ia com motivações. Jogar bola, né, paquerar, né, olhar para as menininhas e tudo mais. Essa era a nossa intenção inicial. Mas eu comecei a me despertar diferente dos meus amigos para o momento da palavra. Interessante isso, né? Enquanto todo mundo gostava demais do louvor, a palavra me chamava a atenção. Quando alguém ia pregar lá, eu ficava atraído pelo que estava se dizendo e perguntando, fazendo perguntas, né, indagações acerca daquilo que o pregador estava dizendo. E aí eu comecei a caminhar e as pequenas reuniões desse grupo começaram a acontecer e eu fui me inserindo, até que eu lembro que a igreja que eu participava abriu uma congregação bem no interiorzinho da cidade lá, num lugar bem mesmo assim, de mato mesmo. E não tinha lugar para fazer o culto. Aí a galera disse assim, gente, tem um curral vazio. Acreditem no que eu estou dizendo a você. Tem um curral vazio. Só que a gente tem que dar uma limpeza arrumada nesse curral. A gente foi e arrumou. E agora não tinha local, mas também não tinha pregador. Quem vai ser o pregador? Pô, Ednei, você vai ser o pregador, topa? Aí eu já estava, claro, já tinha caminhado, porque eu topo, vou pregar. Minha primeira mensagem foi num curral. Né, gente? Interessante, né? Caraca. Aí eu não lembro qual a mensagem que eu preguei, mas eu tive essa primeira experiência, falei lá para essa congregação, que até pouco tempo existia, eu não sei mais, não perdi o contato. E eu preguei, e aí as coisas foram acontecendo meio que naturalmente. Existem pessoas que têm uma experiência assim de que um anjo visitou, teve um sonho. A minha jornada e a minha confirmação de chamado em Deus Um processo, né? foi um processo e muito natural. Eu não sei dizer assim, um dia marcante, não. Quando eu me dei por conta, eu fui me envolvendo nisso. Né? Eu acho que por aí tem tantas experiências a contar, mas eu acho que já demos um primeiro essa passo. do curral é inusitada, cara. Caramba. Eu nunca imaginei que a tua primeira mensagem tinha sido num curral. Num curral, gente. Caramba. Você é do interior do estado? Eu, na verdade, assim, meus pais são mineiros, né? Na verdade, toda a minha família é mineira. Eu morei um período em Minas e lá, de fato, tive uma experiência com Cristo, né? Eu acho que depois vale a pena até contar. Depois dessa minha experiência inicial, eu tive uma experiência em Minas com os primos meus, que são pastores lá, de expressivas igrejas lá em Minas. Então, assim, eu nasci no Rio de Janeiro, na verdade, nasci na Baixada Fluminense, mas assim, meu convívio com Minas sempre foi muito direto, muito constante na minha vida. Né? Agora eu estou curioso para saber dessa experiência aí. É verdade. Então, eu passei um período que eu me mudei para Minas, meus pais moravam aqui, eu fui morar em Minas porque minha mãe, sobretudo minha mãe, disse assim, olha, o Ney está ficando muito levado, está fazendo coisas assim. Eu nunca fui para o extremo, né, gente? Eu não sei, nunca fui viciado, nunca me envolvi em coisas assim, desse tipo. Mas acabou que, quando jovem, a gente acaba fazendo coisas assim que ela entendeu na época que estava meio que fugindo do padrão. Né? Aí eu fui na casa de uns tios meus morar. Na verdade, era uma temporada lá, né? E lá, meus primos eram evangélicos já. Então, como eu estava na casa dele, não tinha como eu ir para outro lugar, né? Aí eu fui para a igreja. Comecei a ir para a igreja. E é uma igreja mais tradicional, né? Eu tenho até uma situação inusitada que eu tinha costume de dormir de bermuda, às vezes sem camisa. Aí uma determinada irmã disse assim para mim, meu filho, você precisa vigiar. Você não pode dormir à vontade, porque o anjo pode te visitar pela madrugada e, se ele te ver assim, ele vai voltar com o recado. Bom, gente,
eu confesso a você que ficou uma baita de uma interrogação, mas eu não entendi nada, né? O que me dissessem era a verdade plena, né? E assim, mas eu comecei a tocar, gente, acreditem nisso. Eles participavam de uma banda musical, igreja tradicional de interior, de uma cidadezinha chamada Cataguases, em Minas Gerais. Eles tinham uma banda mesmo, né? Uma orquestra e tal. Bom, como eu não tinha jeito, como não tenho até hoje, de tocar instrumento nenhum, o único instrumento que me sobrou foi um bumbo. Bumbo, bumbo, bumbo. Eu descompassava o negócio, que nem o bumbo eu dei conta de tocar adequadamente, gente. Mas foi uma experiência, assim, na minha vida, muito marcante. E aí eu fiquei um período lá, não lembro, acho que não chegou a um ano. Aí voltei já, assim, com uma experiência com Cristo, assim, muito grande. E eu voltei para o Rio dizendo, eu vou encontrar uma igreja. E agora eu sou crente, mudei a minha vida. E aí encontrei uma igreja que caminhei nela 20 e tantos anos da minha vida, né? Entendi. E foi lá que você se tornou pastor, né? Efetivamente. Efetivamente, sim. Servi lá em todos os ministérios da igreja, né? Todos, até né? no louvor? Até no bumbo? Isso seria a minha Bombo. ressalva. Tocou bombo. Menos no louvor. Eu já fui de grupo de teatro, né? Dizem assim, pastor, você é muito sério, né? Quem anda comigo mais de pertinho vê que eu não sou tão sério assim. Mas, assim, eu fui de grupo de teatro de rua, de evangelismo. Legal. Na nossa época, a gente Maneiro. não tinha todos esses equipamentos aí, né? Então, eu fui pregador de megafone. Você sabe o que é megafone? Sim. Claro. Sim. Sabe? Assim, Você não chegou, eu não sei nem se existe mais, né? Caraca. A gente ia tu para... era o João Batista lá de Cataguases, né? Hã? Tu era o João Batista de Cataguases, né? Não, mas na verdade eu comecei essa tarefa aqui no Rio. E na época se permitia pregar em trens, né? Eu acho que hoje é proibido, né? Hoje, trem, metrô, é tudo proibido. Tudo proibido. Na época não era nada proibido. Então eu entrava dentro do trem, gente, que coisa, né? Apertava aquele O negócio. megafone? Caraca. Arrependei-vos. Arrependei. Raça de João víboras. Batista do trem. Né? Raça de víboras. E mandava ver. E lá foram as minhas primeiras experiências com um saudoso pastor, até conhecido, né? Conhecido da turma aqui, da nossa igreja aqui, pastor Roberto Rufino. E a gente caminhou junto por alguns anos. E assim foi muito legal. Muito... Legal. Maneiro. E aonde nessa história entra a sua digníssima esposa? Ih, rapaz! Ela tá aqui olhando nos teus olhos para ver como é que só você vai te responder. olhando Não vai aí. falar Olha o que nada. tu vai falar. aí. Vocês não estão vendo, mas ela tá só encarando ali para ver como é que ele vai responder. Gente, nós nos conhecemos há muitos anos. Na verdade, antes de eu ir morar em Minas, nós já nos conhecíamos. Então foi o seguinte, essa turminha lá que eu disse a vocês que eu já tinha algum contato com a turma da igreja, não era ainda efetivamente, mas já tinha um contato. E a gente tinha uma praça lá na região e a gente tinha um bar. Era o barzinho gospel da época. O nome do barzinho era Alfa e Ômega, né? Então, como eu estava... Não ri não, gente. Era um nome legal para a época. Agora é meio careta, né? Mas então, aí tinha música ao vivo, tinha uma galera jovem fazendo música ao vivo na época. Aí talvez vocês tenham vontade de perguntar que música essa galera tocava lá. Bom, na nossa época era Rebanhão, era Banda e Luz, era Altos Louvores, né? Era Logos, né? E Caramba, as coisas das antigas mesmo. era a turma da época, né? Que a gente tocava lá. Tá se entregando, hein? Pois é. Não, eu tenho 48 anos, gente. Com carinha. Você já tinha se entregue de 47, verdade. né? Carinha de 47, mas tenho 48. Então, e lá eu avistei a Márcia, né? Baixinha passando. Eu falei, não gostei dessa baixinha passando lá, né? E tal. Aí a gente começou aquela questão dos olhares e tudo mais. Aí um amigo desses, que é em comum, nos apresentou. Sabe aquelas escorregadazinhas? Você sabe onde eu conheci a Márcia? Efetivamente, vocês não vão acreditar, gente. Aonde? No carnaval. Na praça. Só que carnaval era colocar a mão no ombro e fazer aquela... Né? Não era o carnaval que a gente tem hoje. E naquela praça, na mesma praça que eu estava no Alfa e Ômega, de vez em quando eu dava uma escorregada lá no bloco da praça.
Aí esse colega, olha lá, baixinha, que você está interessado e tal. Aí eu peguei no ombro dela assim, né? E a gente começou naquele trenzinho, e ali a gente se conheceu, né? O primeiro contato. Depois disso eu até escrevi um artigo sobre isso, estou escrevendo algo, espero um dia nascer aí alguma coisa, que foi a minha experiência com o meu chevetinho, né? Que na verdade não era meu, era do meu pai, mas meu pai me dava o privilégio de andar aos domingos à tarde com o chevetinho dele. Chevetinho cor creme, 2 portas, com o vidro que descia a manivela, sabe, gente? Aquele bem assim. E um dia desses, domingo à tarde, ao som de Lulu Santos, sabe? Eu de longe avistei a Márcia assim, né? Eu estava com um amigo, na verdade eu já estava rodando no bairro para ver onde ela morava, porque a gente tinha tido um primeiro contato, apenas um contato, e não tínhamos ainda muita intimidade. Eu estava rodando no bairro para ver se eu a encontrava. Eu avistei de longe, então aumentei o som, dei uma olhada no espelho, ajeitei o cabelo, né? E vamos que vamos. Parece cena de filme isso, cara. Mas é real. Numa das nossas matérias na Escola Avance, na matéria Graça de Deus, eu tive a oportunidade de escrever o estudo, eu narro essa história lá. Então tá, ela estava assim, numa descida de um morro, e era uma ladeira muito íngreme, né? Eu acelerei o carro, porque na verdade eu queria impressionar, né, gente? Aumentei o som, desci o vidrinho do carro. A cara da Márcia aqui de decepção, cara. Caraca, tava se sentindo Van Diesel, né, cara? Ela tá com vergonha, ela já está com vergonha alheia aqui, só de ouvir o início da história. Escuta só a situação que esse amigo que vos fala passou. Não sei se esse é um universo muito masculino, mas o Chevette também já não está nem mais em linha, né? O Chevette é um carro que tem suspensão muito baixinha. Então, quando você vai passar por um quebra-mola ou por alguma situação íngreme, ele arrasta mesmo. Eu desci aquela ladeira correndo, acelerado. O carro bateu fundo, porque era uma ladeira, né? E bateu fundo, saiu arrebentando tudo. Foi óleo para tudo quanto é lado. E ela vendo? E ela vendo. Que isso, E mano. quando eu olho o carro todo sendo espedaçado, eu olho pelo vidro, assim, ela ali, eu todo vermelho. Foi um desastre aquele dia. Aquele momento você achou, já era, acabou. Pois é, gente. Mas aí eu tenho desenrolado essa história, mas eu acho que não é o assunto aqui. Mas foi isso. Aí, depois disso, a gente foi se conhecendo, e aí a gente ficou um tempo namorando por um período. Aí eu viajei para Minas, ela ficou aqui, e a vida meio que seguiu o seu rumo natural. Mas, quando eu voltei já convertido, ela não resistiu aos encantos Aí não teve como. Pastor, né, cara? Aí ela voltou. Aí ela que escorregou, né? Aí ela veio para a igreja, ela veio para a igreja onde eu estava, nós voltamos, e aí a gente continuou nossa jornada, já há 26 anos de casados. Estamos aí, uma companheira de jornada que Deus tem me dado, vencendo os desafios, né? E aí fica aí uma palavra legal, né, para toda a juventude, né? Eu escutei essa semana o Valadão falando uma coisa interessante. O André Valadão, ele tem um bate-papo de perguntas e respostas. Aí alguém perguntou para ele o seguinte: pastor, quando é que eu vou parar de brigar com a minha esposa? Sabe o que ele respondeu? Quando você morrer. Só se você morrer. Não tem jeito. Então, claro que a gente vai construindo a nossa história, vencendo desafios. Porque há uma ideia de que, não, quando eu casar, as coisas vão ser perfeitas. Nada disso, né? Você vai aprender a vencer os desafios. Bom, isso foi só um parênteses. Eu tinha perguntado o negócio dela porque eu queria ouvir de você como é que é vocês dois à frente da igreja de Nova Iguaçu. Eu não sei se quem está assistindo sabe, mas o pastor Ednei é pastor responsável pela Nova Vida de Nova Iguaçu, que é uma igreja relativamente nova, tem 2 anos, né? 2 anos e meio. 3 anos. Já tem 3? 3 anos. Caramba, o tempo está voando. E vocês dois estão à frente desse trabalho. Como é que é, assim, trabalhar junto, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante para a gente no universo cristão, né? De como casal a gente está unido, não necessariamente no mesmo ministério, mas na mesma visão. Como é que, assim, funciona e como é que você vive isso junto da Márcia, especialmente num trabalho à frente da igreja em si? Legal. Eu tinha feito uma pergunta, esqueci. Lucas tinha feito uma pergunta anterior. Eu vou entrar na pergunta que o
Como é que vocês chamam mesmo? A voz que clama no A deserto. voz que clama no deserto? Exatamente. Antes de eu responder a voz que clama no deserto, o Lucas havia me perguntado e pedido para que eu dissesse às pessoas como descobrir o chamado, né? Você falou alguma coisa nesse sentido. Gente, não há fórmula, sabe? Eu acho que uma das coisas que identifica o chamado de Deus na nossa vida é a nossa vivência na igreja local. Eu acho que a igreja local é o grande termômetro, sabe? Essa coisa que a gente vai achar que de um dia para o outro, virei pastor. Eu passei pela escola Avance, depois do 4º ano, sou pastor, né? Nada disso. Nenhum curso te faz pastor. O curso treina os pastores que já são vocacionados e chamados. Então, uma dica, Lucas, que eu posso dar assim pela essa experiência desses anos vivendo ininterruptamente na igreja, envolvido na igreja e já há quase 15 anos como pastor, é isso. Igreja local é o termômetro. O que revela realmente o seu chamado é paixão. Eu acho que ter um coração voltado para as necessidades locais ali, você eu encontro, independente de você já saber qual é o seu chamado individualmente, assim, o que eu tenho é isso. Você entender que você foi chamado primeiro para atender a necessidade local e da sua comunidade. Eu acho que isso tem a ver com mais do que querer que Deus te revele qual que você tem para fazer. Olha, seu chamado ministerial é esse. Eu acho que tem muito mais esse sentido mais geral, assim, eu acho. É isso mesmo, Davi, eu também acredito nisso. Porque, gente, por mais desafiador que seja viver na igreja, para mim, a igreja é o melhor. Gente, quando eu falo isso, eu fico extremamente arrepiado, porque, assim, eu sou fruto de igreja local, sabe? Tudo que aconteceu na minha vida, uma pessoa extremamente tímida, não vim de um berço evangélico, meus pais com pouca escolaridade, e tudo isso aconteceu na minha vida fruto da minha experiência com a igreja local. Envolver-se, e você vai perceber. Você vai errar. Gente, acreditem, eu já participei do Ministério de Louvor. Porque eu já participei de muitos ministérios, até que, naturalmente, Deus foi me inclinando para a área de ensino, para a área de pregações, de discipulado, de vida na vida mesmo. E isso vai acontecer muito naturalmente. Eu acho que não precisa ter uma fórmula, não, sabe? Muitas vezes, muitos jovens vêm, às vezes, conversar comigo, pastor, como é que eu percebo isso? Eu digo, cara, caminha, deixa o tempo dizer a você. Ajude no que puder também, né? É isso. Ajude no que você puder dentro da sua comunidade acho local. Que esse negócio do coração, né? Tipo, você está dispondo o teu coração está inclinado a querer fazer, né? Porque você reconhece que aquilo tem valor. E aí, acho que esse é o primeiro passo, né? O primeiro alinhamento. Por isso que o Davi comentou isso, né? Você faz porque você reconhece que é importante. É isso. E a pergunta da voz que clama no deserto, agora eu vou responder, né? Assim, gente, é claro que, como todo casal, a gente tem pensamentos diferentes, né? Mas eu acho que a gente aprende, e a gente está aprendendo ainda, aos 26 anos a gente está aprendendo. Eu acho que a gente vai continuar aprendendo até enquanto aqui estivermos, tá? A saber do limite do outro, a saber até que ponto eu vou. Para nós é bem definido lá, né? Deus tem me dado a direção da igreja local e a Márcia como minha ajudadora. Coisas tecnológicas, por exemplo, ela mexe, eu tenho alguma dificuldade, para não dizer muita dificuldade de mexer. Eu sou analógico, né, gente? Então, assim, Então, e em outras coisas, aconselhamento com as mulheres, companheirismo mesmo, vamos lá, vamos fazer, estamos juntos, Deus está com a gente, Deus deu essa visão. E é isso, eu acho que dá para vencer, sabe, aquela ideia de que se tem no mundo secular de que não dá certo a mulher trabalhar com o homem. Eu acho que pode dar certo desde que você entenda as funções, entenda as limitações. O pastor, não necessariamente a mulher precisa ser pastora, né? Pode ser que seja pastora no sentido de ministério, tá, gente? No sentido de vocação mesmo. Hoje se vinculou muito essa ideia, né? Se o homem é pastor, a mulher necessariamente precisa ser pastora também. Às vezes o marido é pastor e a mulher é uma evangelista. Às vezes ela é uma doutora na palavra e daí por diante, né? A Márcia tem um talento enorme de aconselhar pessoas
e eu acho assim que ela tem uma assertividade. Eu, às vezes, vou muito no contorno, né? A Márcia é muito objetiva, vai muito direto no assunto, então isso às vezes funciona, né? Eu, às vezes, as duas coisas funcionam, né, gente? Às vezes, quando a gente é muito direto... tem que equilibrar as coisas. Equilibrar. Né? Então, a gente consegue ver isso. Às vezes, ela entra no circuito, né? E às vezes eu preciso entrar também. Acho que isso é maneiro porque, realmente, assim, vocês são duas pessoas diferentes e cada um acaba tendo abordagens diferentes e atuações diferentes em diferentes áreas. Porque, assim, uma pessoa só, você não ia conseguir fazer tudo que vocês dois fazem juntos, porque ela é muito mais dotada para umas coisas, enquanto você tem muito mais conhecimento e tempo para poder investir em outras, né? Acho que isso é muito legal. É isso aí. E ela estava olhando aqui com a cara de apaixonada quando você falou. Essa mulher é apaixonada demais. Eu acho que esse complementarismo é muito legal, cara. Acho que o fato de reconhecer que os dois se juntam, sabe, assim, de alguma forma, para poder estar em prol de uma coisa superior, eu acho que é uma parada muito maneira. Porque hoje em dia a gente enxerga o mundo dos relacionamentos atuais, né, como sempre uma disputa, sempre uma frustração, sabe? Eu sou um cara que sou recém-casado e quando eu falei que eu ia casar, as pessoas me olhavam com a cara como se, sei lá, mãe tivesse morrido, entendeu? Dava meus pêsames, jogava aquela piadinha, que tipo assim, pô, cara, cuidado e tal. Então eu acho muito maneiro o fato de trabalhar junto na igreja, assumir essa fase complementar de um dos dois, sabe? Eu preciso dela, ela precisa de mim. Eu acho muito maneiro isso, cara. Lucas, uma coisa que eu acho que dá para a gente já aconselhar, depois de 26 anos de casamento, é que é importante que a gente entenda que o casamento é uma missão de vida mesmo, né? A gente vê hoje uma luta muito grande do individualismo, né? A pessoa casa e aí a gente continua tendo a vida de solteiro casado. Quer dizer, o meu dinheiro é meu, tocar num assunto que é difícil demais, polêmico, né? polêmico. É polêmico. O meu dinheiro é meu, o seu é seu. Quer dizer, na verdade, em algumas situações, olha, o seu é nosso e o meu é meu, né? Ou seja, essa é uma relação muito difícil. Nós nunca tivemos essa diferenciação, por exemplo, na área financeira. Márcia sempre atuante na área profissional e nunca tivemos isso. O nosso objetivo, quando eu brinco assim, gente, olha que marido bom que eu sou, gente. Eu deixo a minha carteira na mesa. E ela vai abrir e vai pegar o dinheiro do que precisar. Sabe por quê, gente? É claro que isso é construído ao longo de uma relação. Por quê? Se eu ficar sem dinheiro, a família ficou sem dinheiro. Entende a relação que eu estou dizendo? Entendi. Porque é nosso, não é meu. Né? Nós entramos numa jornada de vida. Né? Então, isso também se dá a ministério. Né? O ministério não é do Ednei. O ministério é nosso. Entende? E tudo aquilo que a gente fizer para Deus e fizer com êxito, com sucesso, é Deus nos dando, né? É Deus permitindo que a gente seja usado nessa geração para atingir pessoas, né? E é isso. Eu acho que esse sentimento de unidade mesmo, de cumplicidade é que faz toda a diferença. Hoje a gente vive num tempo em que casamento hoje é cada um vivendo do seu jeito, né? Cada um fazendo as coisas do jeito que acha que deve fazer. E aí eu acho que, na minha experiência, um dos motivos pelos quais os casamentos estão se perdendo. Acho que esse negócio de experiência é legal porque realmente o teu casamento tem um modelo diferente desse modelo que acontece hoje que está quebrando, né? E o teu não quebrou. Acho que é uma boa evidência, né? Sei lá. Acho que vale a pena olhar, né? Exemplo prático, né? Esse é um exemplo. Eu acho que sim. Acho que sim. Você citou anteriormente, né, que uma das coisas que te chamou, que te fez perceber a tua vocação pastoral, foi o fato de você gostar muito da pregação da palavra e desses momentos te atraírem muito, né? Quando é que foi que você começou a cair mais de cabeça nisso, com uma intensidade maior? Então, quando surgiu lá a primeira experiência lá no Curral, depois dessa experiência eu acho que foi positiva, né? Porque do Curral eu passei para uma salinha, eu evoluí, né, gente? Aí passei para uma salinha, aí nós tínhamos as pequenas concentrações, aí já me pediam para falar alguma coisa, e aí foi, meio que sem eu esperar, né? Eu sou oriundo de uma igreja que de lá nós saímos a Márcia, que é boa de conta,
lembra? 27, ela fez uma conta que contemporâneos nossos lá saímos em 27 pastores. Estão espalhados aí para tudo quanto é lugar, né? Em muitas denominações. Então, nós fomos gerados espiritualmente num ambiente muito frutífero, né? Eu lembro da experiência bíblica lá da igreja de Antioquia, né? Quando tinha Barnabé, quando tinha Saulo, quando tinha uma turma lá, doutores, mestres, gente lá que fera demais. E eu era o mais novo dessa turma na época, né? E, de repente, Deus começou a me levantar sem eu fazer muita coisa. Eu estava presente. Eu acho que é uma dica legal também. Eu tinha atividade, eu me colocava presente. Eu estava lá disposto a ajudar. O que vocês estão precisando? Eu carregava. Quantas vezes nos nossos evangelismos de praças, né, que a gente se fazia muito no meu início de jornada, evangelismo de praça, eu era o carregador das caixas. E depois me tornei líder de evangelismo. Alguns anos depois me tornei líder de evangelismo. Então, a gente tem uma jornada, né, que vai acontecendo, que vai... as oportunidades vão vindo na medida em que a gente vai se colocando à disposição para fazer. Então, eu acho que eu entrei de cabeça justamente nisso. As oportunidades foram surgindo, eu vi a necessidade de aperfeiçoar o meu chamado. Isso é interessante, gente. Bom, pode ser que alguém... Eu acho que a noiva do Vitor, que faz medicina, não é isso? Uhum. Pois é. Você já pensou? Isso deve ser fruto de uma vocação. Ela, talvez... tenha sido um sonho de infância? Talvez. Muitos dizem que, não, eu tenho um desejo de ser, né, alguma coisa. No caso dela, de ser médica. Ela se torna médica de um dia para o outro? É a pergunta. Não. Né? Ela Sou testemunha de que não. Pois é, porque ela foi vocacionada, mas agora, como vocacionado, eu vou buscar treinamento, né? Assim como um músico, né? Eu estou aqui do lado do Davi, que é músico e tal. O músico vai evoluir nos instrumentos, você vai buscar ouvir pessoas do meio. Referências, né? Na música isso é muito importante, ter referências. Não é verdade? E por que é que, às vezes, o chamado pastoral, que é o meu caso, a gente não acha que esse negócio vai vir por osmose, né? O negócio vai vir, vai baixar, né? Eu sempre brinco que é algo que eu acredito muito, gente. Espírito de Deus não baixa em ninguém. Quem baixa é espírito ruim. Espírito de Deus habita, ele flui em nós, né? Então, a gente busca treinamento. E aí eu tenho uma saudável mania, sempre tive, de buscar livros, né? Eu tenho acho que uma biblioteca para uma pessoa razoável, porque ao longo da minha história eu me inclinei a isso. Aí eu fui buscando, aí depois entrei num seminário, né? Na época era uma exigência, eu fiz o seminário durante 4 anos, o Seminário Batista do Sul do Brasil. Sim. E depois, como eu estava em outra denominação, foi exigido que eu fizesse uma outra faculdade, aí eu fiz a Faculdade Bennett de Teologia, né? E depois fui seguindo os meus estudos, fiz a Escola Avance, hoje a Escola Avance, que para mim foi um referencial devocional na minha vida. Mudou a minha história. Depois de quase 10 anos estudando, debruçado nos estudos bíblicos, mais de pesquisa, quando eu cheguei no Avance, eu tive a oportunidade de vivenciar uma fé mais prática, sabe, algo vivencial mesmo, aquela coisa devocional, de você olhar para as Escrituras e perceber que não é apenas um instrumento para você ministrar para o outro, mas primeiro ministra na sua vida, sabe? Sim. Então, gente, a Escola Avance faz uma diferença. Vamos fazer Por uma sinal, propaganda, tem que fazer. Coloca o QR Code aí para entrarem direto no link. A gente tem o link aí na descrição desse vídeo. Se não ia ter, agora vai ter, porque eu falei que vai ter. Vai ter que ter. E até agora Avance tem curso presencial, tem curso EAD, tem várias formas de você poder participar. E dentro dessa questão do estudo, né, de você buscar entender mais sobre teologia, muita gente está nessa vibe, até pela internet mesmo, sem ter um curso em si, cursar uma faculdade, uma graduação. Muita gente pesquisa muito hoje em dia. Eu queria entender, até para a galera que tem dúvida sobre isso, qual é o lugar da teologia dentro do âmbito, entre aspas, eclesiástico, dentro da igreja? Qual é o papel da discussão teológica dentro da nossa igreja? Porque existe também a radicalização, né? Tipo,
teologia você está tornando a coisa fria, olhando de forma fria, tudo, e sendo que tudo é espiritual, então a gente não pode achar que tudo é tão técnico assim. E tem o outro lado que acha que tudo, que se embasa muito na teologia. Tudo é racionalmente justificável, quando na verdade não. Fica muito nessa coisa de buscar lógica para tudo e esquece que muita coisa é fé, muita coisa é sobrenatural. Eu queria entender e para a galera também entender qual é o papel da discussão teológica e da teologia em si dentro da igreja, assim. Boa pergunta. Cara, que pergunta, hein? É muito bom mesmo. Muito boa. Que isso, Vou amigo. até me ajeitar aqui para ouvir essa resposta. Gente, tudo que nós fazemos é teologia, né? Eu acho que vale aqui definir a terminologia teologia, né? O que significa teologia? Há quem defina literalmente teologia como estudo de Deus. Eu já tenho uma definição que eu carrego há anos, que teologia é o estudo que fazemos acerca do discurso que as pessoas fazem a respeito de Deus. Eu não quero ser técnico não, tá, gente? Para entrar muito numa área técnica, mas é importante a gente dizer isso. Por quê? A gente está aqui com o Lucas e com o Davi, com a voz que clama ali, que tem uma galera aqui do lado também. Nós não somos as mesmas pessoas de anos atrás, ou somos. Alguém diz assim, eu sou. Meus pêsames se você é. Meu camarada, se a vida não levou você para outros patamares, meus pêsames. Eu acho que a vida vai agregando, a maturidade vai agregando, a nossa forma de olhar as coisas vai mudando ao longo da nossa existência mesmo e também por estarmos expostos há mais tempo à verdade. Você escutou 1000 vezes uma verdade. Com a minha idade, talvez eu tenha escutado 1500 vezes essa mesma verdade. Isso vai dar a gente uma maturidade maior. Eu sou fruto de uma teologia acadêmica que eu acho que tem o espaço de você descobrir a sua origem, de você saber olhar para o texto e talvez mergulhar um pouquinho no original. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso faz parte da formação. Isso não impede o ministério pastoral, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Todos os pastores precisam ser teólogos? Definitivamente não. Todos os pastores, número 1, precisam ter certeza da sua chamada em Deus. Número 1. Segundo, precisam ser apaixonados pela igreja local. Terceiro, precisam buscar algum nível de treinamento. Seja ele um treinamento para cuidar das ovelhas como pastor na igreja local, ou, às vezes, muitos pastores, como eu trilho esse caminho, eu cuido de pessoas da igreja local, mas eu treino outras pessoas que serão pastores no futuro. Então, eu me sinto chamado para a área do pastoreio, mas também para a área de mestre na igreja. Deus tem me chamado para essa área. Então, eu acho que a teologia tem esse espaço. Agora, o extremo da teologia é muito negativo. A gente tem divisões na teologia. A gente tem uma teologia mais equilibrada, né? Mais fundamentalista. O fundamentalismo radical também é negativo, né? Quando você não se abre ao que está acontecendo ao nosso redor. A Bíblia ela é fruto do que Deus faz na vida de um povo, né? Ou seja, não é psicografado, a Bíblia não é psicografada. Deixa eu explicar. Você não recebe um espírito e vai lá, alá Chico Xavier. Não. O que é inspiração? Inspiração é Deus falando com você, você olhando para o que está acontecendo na sociedade e, a partir do que você está visualizando, com a bagagem que você tem, Deus está inspirando você a escrever acerca da intervenção dele na vida daquela sociedade. Bom, gente, eu não quero ser técnico, não. Toda hora que eu estiver sendo muito Tá bem claro, tá bem Tá bem claro. claro, assim. Me chamem de volta aqui para... Tudo bem. Não, tranquilo. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa buscar uma teologia equilibrada. Sim. A teologia extremista, onde pecado não existe, o diabo não existe, céu e inferno é linguagem alegórica. Não, gente. O pressuposto, ou seja, aquilo que acontece antes do meu acesso às Escrituras é uma palavrinha pequena, chamada fé. Eu acesso a Bíblia porque eu creio que ela é a voz de Deus revelando-se à humanidade. Amém.
E eu preciso vibrar com isso. Vocês são testemunho toda vez que eu falo isso. E há piada aqui, gente. há 35 anos que eu falo isso na minha vida. Eu não posso perder isso. Porque o dia que eu perder essa emoção de falar do Evangelho, eu perdi a razão da minha existência. Eu perdi meu ministério, eu perdi meu chamado. Então, não pode ser algo técnico. Eu não posso estar falando de algo porque eu aprendi, porque eu decorei. Isso não é vida com Deus. A vida com Deus é essa vida vibrante. Quando você está, você se emociona, você quer mais. Sabe, gente? E deixa eu falar, senão daqui a pouco eu começo a chorar. Deixa eu parar por aqui. Eu gostei desse negócio que você frisou, que realmente, assim, não pode perder a percepção de que tem o lado da fé muito forte. Acho que às vezes a gente tem uma tendência a tentar expurgar a fé de alguma forma, mas no fundo, crer no que a gente acredita é crer, né? A gente está escolhendo acreditar naquilo de verdade, né? E daí isso impulsiona todo o resto. É muito bom isso. Você falou sobre a Bíblia e tudo mais, começou a falar. Cara, agora vamos fazer umas perguntas mais rápidas, tá? Cara, qual livro que você mais gosta da Bíblia? Qual livro que eu mais gosto? Romanos. Romanos? Romanos. Por quê? Romanos é o manual doutrinário da fé cristã, né? Sim. Os maiores movimentos históricos avivalistas aconteceram baseados no livro de Romanos. É uma enciclopédia doutrinária de fé Completa, para a né? igreja. Completa. Sim, um personagem da Bíblia. Paulo. Romanos, né, Paulo? É o evangelho, Que cara, né? o evangelho da graça. E qual passagem você gosta mais em Romanos? Talvez a passagem que deu origem a muitos dos avivamentos, né? Romanos capítulo 1, versículo 17, que fala sobre fé. O justo viverá pela fé. Bom demais. Entendi. E quando é que isso começou a te marcar, assim? Você, tipo assim, eu sou apaixonado por Romanos desde novo, quando eu comecei, ou foi depois de um tempo no seminário e tal? Interessante isso, né? Eu tenho escritos meus, eu escrevo em caderno, gente, eu sou mesmo analógico, né? Eu tenho cadernos e cadernos de escritos meus. Quando eu conheci a nossa igreja local aqui em Jacarepaguá, que foi algo, qualquer outro dia eu conto a experiência que eu conheci, que foi muito marcante também, eu comecei a ver o nosso bispo ministrando sobre graça de Deus com equilíbrio, né? E eu disse, gente, eu sempre criei nisso. Aí eu olhei para escritos meus antigos, né? Aquelas coisas que eu escrevi, eu escrevia exatamente o que a gente prega hoje aqui. E então, assim, Romanos, ele fala sobre isso. Porque Romanos, ele aplica o que a gente chama de plano de salvação. O que é o plano de salvação, gente? Ele está baseado em alguns aspectos. Redenção, justificação, novo nascimento, santificação e glorificação. Sim. Você lê... Pastor, eu não gosto de ler mais nada na Bíblia, mais nada. Você gosta de Romanos? Bom, já é alguma coisa, né? Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, que a doutora sempre falava o seguinte, seus filhos não gostam disso, mas eles gostam do arroz e feijão? Gostam, então taca arroz e feijão neles. Legal. É por aí. Legal, interessante. É bem isso. Maneiro. Tem mais alguma pergunta rápida? A resposta que não é tão rápida, né? Não, deveria tranquilo. ser mais rápida, né? Acontece. Vamos fazer um bate-bola agora? Rapidinho? Vai, agora vai uma palavra só. Agora. Beleza? Gente, isso é um desafio para mim. Para mim Vamos também. lá. Vamos lá, cara. Um personagem da história da igreja. Calvino, João Calvino. João Calvino? Eu poderia falar Lutero, mas Calvino, porque sistematizou a fé cristã. Interessante. Um livro que você já leu fora da Bíblia. Eita, eu li tanta coisa, mas um dos que me trouxeram muita coisa esses dias foi Graça, o DNA de Deus, de Tony Cooker. Tony Cooker? Beleza. Não conheço. Uma palavra para essa geração. Renovação de mente. Eu acho que o que nós precisamos é pensar alinhado com o que Deus pensa. Um time de futebol. Gente, eu sou tricolor, gente. Isso aí. Por sinal, somos três. Aqui a maioria. Você está ganhando, hein? Sou tricolor carioca, né? A Márcia falou do Rio. Sou fluminense. Isso aí. Tricolor das Laranjeiras. Tem uma, Não, Vitor. uma referência atual que você tem. Uma referência? Uma referência atual de pastor, de pregador. De pregador, que eu acho que é mais conhecido. Vamos lá, tem tanta gente boa, né, gente? Subirá é uma referência muito boa. Hernandes Dias Lopes, gosto também de ouvi-lo. Eu gosto também do Edson Rebustini. Eu gosto
do apóstolo Joel Pereira, eu gosto... E tem outros mais... Pode falar do que eu não gosto? Mas também não vou você falar, é livre. Não vou falar. Você é livre. O corte vai ser esse, A gente não só vai gosta ser- do fulano. Não, isso eu não falo, A gente não. só vai ser cancelado. Deixa eu falar só dos que eu gosto. Tem outros também, né, gente? Não, claro, que eu sim. gosto de Ó, ouvir. eu tenho duas coisas. Caraca, esqueci agora, fugiu aqui. A voz falhou. A voz falhou. Clama A deu voz o tô rouco. reboot aí. Gaguejou a voz. Um recado que você daria para curto assim para a geração atual. O que você acha que é a coisa mais importante que a gente precisa aprender? Eu acho que decisão. Eu acho que na vida, a vida é feita por decisões. As decisões marcam a nossa existência. Então, se eu decido certo, a tendência de eu viver o total de Deus para a minha vida e mais rápido, né, gente? Quando eu decido com temor a Deus. Eu acho que, para ser bem rapidinho, decida em temor o que você vai fazer da tua vida hoje. E qual o legado mais importante que você pode deixar com a sua vida? É difícil responder, mas o que você acha que é o mais relevante? Eu acho que tem uma passagem bíblica em 2 Coríntios, no capítulo 10, eu não vou precisar o versículo, não lembro, que Paulo disse uma coisa tão interessante. Gastei-me e deixei-me gastar pelas vossas almas. Eu acho que a minha vida não é uma vida, um legado de perfeição, mas eu digo sempre para os meus filhos, olha, vocês não têm um pai perfeito, mas têm um pai apaixonado por Jesus. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode deixar isso aí. Muito bom. Chave de ouro. Isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. Queria lembrar a todos os que estão assistindo que a gente tem vários episódios aí vindo pela frente, então se inscreve aqui no nosso Spotify, se inscreve aqui no YouTube, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, como sempre. E É isso, né? E compartilhe com seus amigos também. Não deixe de compartilhar com o pessoal da sua família. É muito bom que a mensagem seja divulgada. Se foi bom para você, compartilhe. É verdade, gente. Obrigado aí, tá? Obrigado, pastor, por Valeu. vir. Semana que vem a gente Um traz mais uma prazer. pessoa. Isso aí. Obrigado, galera. Até mais. Eu queria terminar com uma piada, mas eu tô sem ideia. Tá dessa sem a vez. tirada hoje, né? Tá Hoje eu tô tirada sem- hoje, né, cara? Hoje eu tô sem tirada. Jesus não voltou, né, cara? A gente tá Não gravando voltou. mais um. Se bem que a gente fez um ar. Essa foi muito boa, né? A gente fez um ar cômico aqui no final, então acho que deu certo. Valeu, galera. Foi, valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço.